Então, os irmãos podem abrir em Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2. A sabedoria garantirá a vida. Esse é o tema. A sabedoria garantirá vida. Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 20 especificamente. Diz assim: Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos, os enganadores, os traiçoeiros, aqueles que fomentam veneno serão dela desgarrados. Vamos orar? Nosso Senhor e Deus, nós vivemos num mundo que tenta constantemente agarrar o nosso coração, tomar o nosso coração, conquistar o nosso coração para que ele não seja teu. Para que nós corramos para ainda mais distante, cada vez mais, dos teus propósitos, dos teus ideais. E o Senhor tem nos ensinado sabedoria que guarda o coração. Guardar o coração para ti, Deus, aos pés da cruz, banhado pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos entender profundamente, Deus, de forma muito intensa, que nós vivemos num mundo de guerra, num mundo de feras, no mundo de armadilhas, de minas. E para que nós possamos enxergar o caminho de segurança, nós precisamos ter olhos dados por Ti, uma mente instruída e encharcada da palavra do Senhor. Então, ajuda-nos, ó Deus, a perceber isso. Ensina-nos com as Tuas Sagradas Escrituras, através da vida e da pena desse homem que, tão sábio como foi, um dia esqueceu do fundamento da sabedoria e se desviou dos teus caminhos e se tornou o mais tolo dos homens. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Provérbios, ele, pelo menos depois ele volta, mas até o capítulo 9 ele é dividido por pregações, sermões. Uma das dinâmicas que nós enxergamos esses sermões é a sentença que o introduz, né? Filho meu. Né? Então, são clamores, são apelações. No Novo Testamento nós conhecemos isso por rogos, são rogos. É um pedido apaixonado, é um pedido intenso para que o filho perceba. A ideia é que palavras elas possam alcançar o coração. Então, uma das características da estutícia é que elas não percebem além da letra, além da palavra. Ela não leva em consideração o tom de voz, ela não leva em consideração as feições daquele que fala, as impressões no rosto daquele que fala, a forma da exclamação com que é dita, porque esse é o contexto necessário das palavras. Porque quando um pai clama ao filho para que escute a sua voz, essas palavras não saem secas, elas não saem frias, elas não saem sem paixão, elas não saem sem contexto. Nós enxergamos algumas dessas características por palavras que são escolhidas a dedo e pelas sentenças que são construídas. E nós compartilhamos disso também. Quando pais exclamam aos filhos: escute, meu filho. Dedique atenção, meu filho, por favor, entenda, você não percebe. Daí a necessidade de entender que confiança é um aspecto de fé. Porque confiar nos pais, na instrução dos pais, na direção dos pais, significa não entender todas as coisas mesmo. Significa não ver todas as coisas. Daí então o passo de fé. Mas é confiar que ele viveu, que ele experimentou, que ele compreende, que a sua sabedoria
a sua capacidade de discernimento fará aquilo que eu ainda como filho não consigo fazer. Fará com que eu, que ainda não tive essas experiências de fé, essas experiências da vida, eu não consigo fazer. Então eu compro, eu aceito essa reflexão dos meus pais. Eu aceito essa reflexão daqueles que são mais sábios do que eu. E aí eu percebo o tom da voz. Uma das coisas que tem sido roubadas de nós é esse tato de cara a cara. Muitas coisas elas são tratadas pelo WhatsApp. Pra vocês terem uma ideia, toda a negociação do prédio foi feita pelo WhatsApp. Toda. Eu não fiz uma ligação. Toda foi feita. Até a foto do contrato assinado eu mandei. Toda foi feita. E isso, apesar de facilitar, mas lembra, todo passo que nós damos para frente, nós damos 4 para trás. Nós estamos no mundo caído. Então, isso também tem os seus malefícios, porque quantos problemas, quantas dificuldades foram tidas por causa de falta de contexto das discussões ou conversas de WhatsApp. No WhatsApp nós não vemos o tom da voz, nós não vemos a feição, nós não vemos as expressões. E aí, quando nós temos preconcepção de alguém, nós lemos a palavra e nós criamos as feições e o tom na nossa cabeça. Às vezes as pessoas, elas falam com dor, contrita, mas nós lemos como se a pessoa estivesse desdenhando, como se a pessoa estivesse com raiva. E nós não damos o benefício da dúvida que nós tanto falamos. Às vezes nós temos um sentimento negativo por aquela pessoa, às vezes nós tivemos alguma dificuldade com aquela pessoa, às vezes nós temos uma impressão errada daquela pessoa e quando nós lemos a palavra, é assim que faz, né? Nós fazemos a projeção daquela pessoa na nossa cabeça falando diante de nós. Não é assim que faz? Eu faço desse jeito. Então, muitas vezes nós pendemos para o lado negativo. Nós não vemos a fisionomia, nós não escutamos o tom. Então, às vezes é melhor mandar um áudio, né? Quando o sábio, aquele que sabe que precisa desenvolver sabedoria, ele percebe que tem que dedicar atenção muito além das palavras. O tom da voz, os olhos, a impressão do rosto, o momento que é criado para aquela instrução. Isso é a solenidade da exortação, irmãos. Isso é a solenidade da instrução. Essas sentenças que começam essas pregações, esse é o final. O capítulo 2 encerra o segundo sermão, a segunda pregação aqui do sábio. Quando ele exclama, filho meu, ele está mostrando essa solenidade, esse clamor, esse rogo, para que o filho escute as suas palavras, caso contrário, ele experimentará os caminhos de morte. E todas essas sentenças, elas são provenientes, né? Essa aqui começa aqui, por exemplo, no versículo 20, assim andarás. Elas estão ligadas ao versículo 5. Então, do versículo 4 ao versículo 5, eles governam todo o capítulo. É daí que nós vemos do versículo 4 ao versículo 5, aí nós vemos do versículo 6 ao versículo 8, é uma porção. Depois nós vemos algo começando no versículo 9, mas também ligado ao versículo 5. E assim nós vemos sendo desenvolvido. Sabedoria, o que é sabedoria? Por que a sabedoria aqui garantirá a vida? Porque a sabedoria é temor ao Senhor. Quem teme ao Senhor? Os justos temem ao Senhor. Aqueles que não são tolos temem ao Senhor. Os retos temem ao Senhor. Então, se nós formos colocar um paralelo com aquilo que nós conhecemos na Nova Aliança em Cristo Jesus, são aqueles que tiveram um coração conquistados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, a mente conquistada, transformada pelo Senhor. Então, é aquele que gestacionou o temor. Eu achei fantástico esses versículos porque ele mostra um processo de gestação mesmo, de germinação de sabedoria. É um processo de luta. Meus irmãos, desenvolver sabedoria é uma luta.
Porque quanto mais sabedoria nós desenvolvemos, quanto mais discernimento nós desenvolvemos, mais nós percebemos as nossas estutícias e aquelas daqueles que estão ao nosso redor. Mas mais nós nos vemos como nós somos e quem nós somos. E é uma luta, porque muitas vezes nós vamos querer resistir a esse processo. Então o versículo 1 ao 4, ele mostra essa luta, e o 5 mostra o resultado dessa luta, é a coroa de louro. Então, entenderás temor. Entenderás da ideia de perceber, de experimentar mesmo o que é temor. E quando isso acontecer, então nós teremos a sabedoria, que é o conhecimento íntimo com Deus, que nos capacita para ter discernimento entre o bem e o mal, entre o que agrada a Deus e o que não agrada. Então, quando isso acontece, aí nós pulamos lá para o versículo 20. Assim, quando isso acontece, é interessante aqui porque a beleza do texto, ele mostra que quando isso acontece nós enxergaremos o caminho. A ideia, se nós pegarmos lá a poesia hebraica, especialmente quando nós vamos lá para os Salmos, nós vemos o mundo como o grande vale da sombra da morte. Mas aquele que teme ao Senhor, ele anda pelo vale da sombra da morte, não é? Ele anda pelo vale da sombra da morte. Como ele anda pelo vale da sombra da morte em segurança? Como ele anda? Porque no vale da sombra da morte ele enxerga um caminho que outros não enxergam. Ele está vendo o caminho do vale da sombra da morte. Esse mundo, o vale da sombra da morte não é somente quando as nossas noites são mais escuras, os dias são mais densos e nós estamos passando. Claro que isso é uma parte mais acirrada do caminho do vale da sombra. Mas o vale da sombra da morte é a vida nesse mundo. Esse mundo é um grande vale da sombra da morte. Mas existe um caminho. Ele está andando lá, o salmista, pelo caminho. Existe um caminho a ser percorrido em segurança nesse grande vale da sombra da morte. Como nós enxergamos esse caminho? Quando nós tememos o Senhor e somos dotados. A sabedoria é um dom, não foi? Nós vimos isso. A sabedoria, a partir do versículo 6, a sabedoria é um dom. Quando nós somos dotados de sabedoria, os nossos olhos veem o que outros não veem. Meus irmãos, isso é dom de Deus. Todos nós vivemos no mesmo mundo, todos nós. Mas somente aqueles que estão em Cristo são cidadãos de dois mundos. E nós temos a mente que discerne e olhos que veem o que outros não veem. Então, quando isso acontece, quando é gestacionado como dom de Deus a sabedoria, então andarás pelo caminho. É interessante porque o caminho sempre existiu, mas nós que não o víamos. É interessante porque Salomão se desviou justamente desse caminho e ele sabe o que significa e sabe onde está. E chegou a perceber que ele não estava mais no caminho. É interessante, imagine quando ele percebeu que não estava mais no caminho, com as suas imoralidades, com a sua libertinagem, com as suas depravações, com o senso absurdo de superioridade, porque ele se tornou holofote do mundo antigo, todos apontavam para ele, todos o viam como sábio, pessoas viajavam para consultar a sua sabedoria. Mas ali ele percebeu que não estava mais no caminho. Como ele retornou ao caminho? Quando ele passou a temer o Senhor novamente. Então ele retornou ao caminho. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem. É interessante porque ele mostra uma congregação de pessoas aqui, não é? Nós não caminhamos sozinhos. A sabedoria nos agrega, não nos isola, irmãos. A sabedoria nos faz perceber que sozinho nós somos mais suscetíveis e mais frágeis. E daí então existe uma máxima nos provérbios das Sagradas Escrituras. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. É uma máxima. Todos os provérbios das Sagradas Escrituras é uma máxima da sabedoria bíblica. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Então, a sabedoria nos ajunta, porque juntos nós somos protegidos. Nos agrega, a sabedoria não nos isola, porque isolados nós somos mais suscetíveis às armadilhas desse mundo e dos nossos inimigos. E guardarás as veredas ou as trilhas
dos justos. Por quê? Porque não guardar significa sair do caminho. E sair do caminho significa morte. Lá na frente ele faz um contraste, né? Daqueles que não andam no caminho, daqueles que não guardam no caminho. Mas ele ainda dá aqui um fundamento para aqueles que guardam o caminho. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Isso aqui nós já vemos esse simbolismo, né? Esse simbolismo do que a terra representava. O que representava a terra para o povo de Israel? A terra para o povo de Israel representava prosperidade, abundância, a terra que emana leite e mel, simbolizava proteção, segurança, portanto, paz e também descanso, fim da peregrinação. É isso que simbolizava a terra. Por isso que ela era símbolo, apenas uma sombra do novos céus e nova terra, onde habita justiça e paz. Então, é o que o Senhor Jesus fala no sermão da montanha dele, naquele retiro espiritual com os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 5, quando ele diz: os mansos, bem-aventurados sois, porque herdarão a terra. Né? Olha aqui, abre Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, ele fala dos santos do passado, mas fala também do que eles aguardavam. Fala também do que eles aguardavam, da pátria que eles ansiavam. Eles não ansiavam por pátria terrena. A partir do versículo 3, assim, todos estes, depois de falar dos santos do passado, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Hebreus 11, 14 agora. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Ora, qual era a pátria que eles procuravam na antiga aliança? Qual era a terra que eles procuravam na antiga aliança? Era a terra de Canaã ali, era a terra prometida. Só que, confiando na promessa, esperando na promessa, eles entendiam que isso não era o significado pleno, a plenitude da promessa que foi dada a eles. Versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, da pátria, teriam oportunidade de voltar. E o versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. É a que há de vir. Então, a terra aqui em que os justos habitarão é uma terra de descanso, proteção, prosperidade e paz. Por quê? Porque agora nós estamos no grande vale, irmãos. Agora é hora de guerra. Agora é hora de combate. Agora é hora de tensão. Você já acabou o dia com tensão? Você já saiu de experiências com muita tensão? Os seus ombros ficam enrijecidos. O seu pescoço fica enrijecido, você fica todo dolorido e você quer simplesmente, sei lá, ou tomar um relaxante muscular, ou deitar e descansar. É isso que você quer. Nós não chegamos ainda a esse ponto. Nós ainda estamos no tempo em que os músculos ficam enrijecidos. Nós ainda estamos em tempos de tensão. Quando você quer descansar agora, antes da hora, baixar a sua tensão, viver sem intencionalidade, acontece alguma desgraça. O seu cônjuge é desvirtuado, o seu filho é desvirtuado, você mesmo perde a direção. E quem está falando aqui é aquele que fez isso, que baixou as guardas, que parou de lutar. E aí saiu do caminho. É como se você estivesse dirigindo numa via. Nós estamos no mundo, irmãos, de buracos. Parece a BR-116. Nós estamos nesse mundo. Muitas vezes o nosso carro está desalinhado. Você solta a direção, ele vai para o canto. Ele sai do caminho, porque você soltou a direção. E se você já andou com um carro muito desalinhado, você sabe que para dirigir ele reto,
cansa o braço. Você tem que botar força para engaçar. Meu pai tinha uma rural. Rural, o padrão era o carro ficar desalinhado. Não ficava alinhado de jeito nenhum. Meu pai tinha uns músculos, que eu acho que de tanto ele dirigir com aquela direção, não, e a marcha ainda era aqui em cima, ó, né? Depois ele mudou o câmbio lá. Mas era aqui em cima, e tinha que botar força, ia passear asa com ele, quando ele voltava cansado. Eu dizia, pai, mas só fez dirigir, mas também uma máquina daquela, dirigir uma máquina daquela, né? Nós estamos ainda nesse caminho, irmãos. Nós não podemos soltar a direção. E eu sei que é difícil mesmo você pensar assim, porque se você não criar uma estrutura forte em você, no seu filho, nos seus filhos, no seu cônjuge, você vai abrir o espaço para murmuração. Você vai começar a questionar as palavras que saem desse púlpito, por exemplo. Pá, sério que é tanta guerra assim? Sério que é tão difícil ali assim? Porque a gente escuta, sei lá, youtubers, influencers, que parecem os anticristos, né? Youtubers, influencers, nós vemos as músicas, nós vemos pregações, e eles não falam disso, não tem essa intensidade tão grande. Será que é assim mesmo? Você começa a questionar. Você começa. Mas nós estamos num mundo de guerra. A mente e o coração dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, do nosso, estão aí como um banquete para Satanás. Estão aí. E se nós não criarmos uma estrutura sólida de sabedoria, de maturidade, nós começamos a questionar. Eu já estou cansado de lutar, sabe? É uma tensão constante, tem que observar tudo. Você não pode assistir um filme, você não pode escutar uma música direito, você não pode ter amizades, você não pode vestir uma roupa. Será possível? Tudo nós temos que observar, tudo temos que discernir. Nós temos as redes sociais, mas sequer podemos usar como todo mundo usa, e parece que eles são tão felizes porque não tem pudor, simplesmente eles usam. É isso. Esses questionamentos, eles testificam da imaturidade, da falta de entendimento, da falta de discernimento. Porque o que você deve ouvir, e entenda, você pode, eu digo até que você pode falar isso consigo mesmo, você pode. Não deixe seu cônjuge ouvir, não deixe seus filhos ouvirem, mas você pode falar isso como uma fase da maturação, da gestação. Mas no final do seu autodiálogo, você vai ter que dizer assim, é isso! É isso mesmo! Não pode! Não pode! Não pode! É isso mesmo, essa vida é uma vida de louco, é uma vida de guerra, é isso mesmo. No final, sempre as suas palavras têm que ser essas. Você pode até, nos seus devaneios, discutir consigo mesmo. Mas no final, você tem que dizer essas mesmas palavras. É isso mesmo. É isso mesmo, é uma vida de guerra, é uma vida de tensão, é uma vida onde nós temos que discernir constantemente onde é o limite, onde é a fronteira. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso mostra esse processo de raciocínio, de maturação, de crescimento, de discernimento que nós temos. Não é aceitação sem entender. Ai, falou, eu compreendi e pronto, acabou. Se você não compreendeu de fato, a sua mente não foi conquistada, o seu coração não foi conquistado, não foi. Você simplesmente engoliu, sem entender nada, sem compreender nada. Se você quer ter essas discussões consigo mesmo, tenha, mas no final entenda. No final entenda. Você sempre será vencido. Entenda isso. Nas suas discussões você não é o que vence, não. Você sempre é o vencido, sempre. Que é o oposto do que acontece. Nas nossas discussões nós sempre vencemos. E quando nós vencemos, nós perdemos. É por isso que a sabedoria ela garantirá a vida. Porque é a sabedoria que nos colocará no caminho de vida no grande vale da sombra da morte. É justamente a sabedoria que é a irmã gêmea do temor do Senhor, que nos permitirá discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E como nós vimos no Salmo 119, nós vemos que a lei de Deus são os blocos com os quais o caminho da vida é construído ali. Porque é a lei que nos conduz a quem? A Cristo.
A lei mostra a nossa sujeira e insignificância, é o aio para nos conduzir a Cristo. Aí nós percebemos quem é o verdadeiro caminho da vida, quem é a verdadeira fonte de vida. Até lá, irmãos, nós vivemos essa luta. Quando nós chegamos em Cristo, nós descansamos. E aí, quando nós descansamos, nós percebemos que, quando o nosso coração é dele, nós percebemos que trilhar esse caminho não é somente uma luta, é o mais profundo deleite, é a mais profunda satisfação, é gozo, é paz em meio a guerras, porque ele nos garantiu vitória, é paz em meio às guerras. Eu não sei se você já descansou desse jeito nas experiências com seus filhos, com o seu cônjuge, com o seu trabalho. Quando você atinge um limite em que você só discerne uma coisa. Agora esse limite tem uma placa. Qual é a placa que tem nesse limite? Você só consegue ler se você tiver temor. Se você, essa linguagem dessa placa, você não consegue ler com estutícia, com imaturidade. Você não consegue ler, não. Essa placa que tem lá no limite, você só consegue ler se você tiver temor do Senhor. E lá nessa placa diz assim: agora descansa. Quando você acha que seu filho faz uma coisa que você não consegue corrigir, aí lá na placa tem assim: agora descansa, você fez. Descansa. Quando você está com dificuldade no casamento que parece impossível de ser resolvida, e você já fez, você tem orado e as coisas ficam mais difíceis, aí lá na placa tem assim: agora descansa. Descansa. Porque é ele que se esforça. A obra é dele. Isso é a graça. O Senhor olha para as intenções do nosso coração. Ele discerne como nós não conseguimos. Não adianta você falsear. Ele vai discernir qual é a intenção do seu coração. Ele vai discernir. E não adianta querer enganar a Deus com emocionalismo, com romantismo. Não adianta, porque o filho dele morreu na cruz. Morreu na cruz, o filho dele. Romantismo não salvam vidas. Romantismo não perdoa pecadores. Não adianta vir com mimimi, com romantismo, com melosidade. Não adianta, porque ele discerne corações. Mas quando ele discerne corações e vê lá o temor e a falta de estrutura que inatamente nós temos por nossa fraqueza para resolver os problemas que essa vida exige, quando isso acontece, então tem lá, descansa. E ele faz tudo, irmãos. Irmãos, ele faz tudo. Ele muda pensamentos, ele muda comportamentos, ele embaralha planos de inimigos, ele faz tudo, que no final das contas você diz: meu Deus, como isso aconteceu? Como foi isso? Como foi isso? Simplesmente aconteceu. Agora você precisa entender quando você deve descansar, quando você deve lutar e quando você deve descansar. Você precisa ver. E se no seu coração não for encharcado pelo temor do Senhor, você não vai conseguir ver a placa. Você vai estar diante dela e vai querer ultrapassar. E quanto mais você tenta, mais você se arrebenta. Quanto mais você tenta, mais você se arrebenta. Porque você precisa ler a placa. Mas se você não tiver temor do Senhor, você não vai conseguir ler a placa. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que assim nós possamos andar nessa estrada, nesse caminho, para que então um dia possamos gozar da terra que ainda não chegou, mas virá. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo descanso que nós temos em Cristo Jesus, a plena sabedoria. Muito obrigado pela graça que temos das Tuas Sagradas Escrituras. O Senhor nos concede o privilégio de aprender com erros dos outros,
com pecados de outros, com a falha de outros e mesmo diante dos nossos pecados, das consequências desastrosas das nossas escolhas, o Senhor nos mostra que sempre há a possibilidade de renovo, restauração e perdão. Ah, Deus, ajuda-nos a trilhar esse caminho da vida no grande vale da sombra da morte, onde ali nós nos encontramos com Jesus, que é o pleno caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.